Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Uber registra prejuízo no segundo trimestre com perdas em investimentos, mas receita dobra. Essa notícia é interessante porque eu vou mostrar para vocês que apesar do prejuízo bilionário que o Uber registrou aqui no segundo trimestre, a qualidade desse resultado foi infinitamente melhor do que do mesmo período do ano anterior. E o mercado financeiro gostou bastante. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Queria agradecer também todo mundo que deixa comentários nos vídeos aqui do BTC News e compartilha as nossas análises aqui com os amigos. Por quê? Porque isso ajuda bastante a aumentar a relevância aqui do BTC News dentro da plataforma e incentiva bastante a gente a manter esse trabalho aqui diário de trazer as notícias mais interessantes para vocês. Então, muito obrigado a todos. Queria mandar um abraço também para todo mundo que começou as turmas de terça e quinta do General Business Program. Agora todos os alunos já tiveram as suas aulas. E a gente vai ter aí um encontro mais cedo ou mais tarde em algumas disciplinas que eu vou ministrar para vocês. Então, um grande abraço a todos. Daqui a pouco a gente vai ter bastante discussão aí de business aqui dentro do General Business Program. Bora! Então vamos entrar aqui um pouco na notícia. Aqui ele fala o seguinte, ó, a Uber registrou prejuízo líquido de 2,6 bilhões no segundo trimestre de 22, revertendo um lucro de 1,14 bilhões. E aí que vem aquele ponto de análise que eu vou mostrar para vocês, entrando no detalhe aqui dos financials. Como que uma empresa, ela divulga um prejuízo de 2,6 bilhões e você fala que foi muito melhor em termos de qualidade do que um lucro líquido de 1,14 no mesmo período do ano anterior. Vamos entrar aqui nos detalhes aqui dos financials? Então, para quem está vendo no YouTube, vamos pegar aqui um overview dos resultados. Eu entrei no site de relações com investidores do Uber e aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas interessantes. Então, a quantidade de viagens transacionadas aqui aumentou em 24%. O valor transacionado na plataforma aumentou 33%, chegando a 29 bilhões de dólares. E o top line, a receita líquida do negócio, aumentou 105% para 8,073 bilhões de dólares, contra 3,9 bilhões do mesmo trimestre do ano anterior. Como que isso acontece? Como que você só aumenta 33% o valor transacionado e aumenta a receita em 105%? Eu vou explicar isso agora, entrando no detalhe aqui do P&L. Mas antes disso, vou mostrar mais duas informações interessantes aqui que mostram a virada dos resultados do Uber. Primeiro, EBITDA positivo. Então eles tiveram aqui um EBITDA de 364 milhões de dólares contra menos 500 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior. E um free cash flow positivo. Primeiro free cash flow positivo trimestral que o Uber divulga aqui para o mercado. Por isso que o mercado financeiro gostou bastante. Agora vamos entrar um pouco, primeiro, no prejuízo. Por que o prejuízo, o resultado com prejuízo, tem uma qualidade melhor do que o lucro no primeiro trimestre, no mesmo período do ano anterior? Bora! Eu vou pegar aqui o P&L e eu já vou analisar até os resultados semestrais, porque aí fica mais fácil de explicar para vocês. Então, ó, no primeiro semestre do ano passado, eles tiveram uma receita de 6,8 bilhões de dólares. Agora, eles tiveram uma receita aqui de 15 bilhões de dólares, então mais do que dobrou. Perfeito. Ainda estão com prejuízo operacional em 1 bilhão 195, mas esse prejuízo era de 2,7 bilhões. Então, vem reduzindo bastante aí o prejuízo operacional, mais cedo ou mais tarde ele entra em break-even operacional. Mas por que o prejuízo líquido do primeiro semestre, como a gente está vendo aqui, está em torno de 8,5 bilhões de dólares contra um lucro líquido de 1 bilhão no mesmo período do ano anterior, Renato? Bora! Se você entrar bem no detalhe aqui das linhas, estão vendo aqui que tem uns 7 bilhões aqui negativo de outras receitas e despesas? Legal, que tinha sido positivo em 3,6 bilhões no mesmo semestre do ano anterior. Legal, o que aconteceu? Esse outros aqui, o grosso dele, é participação que o Uber tem em algumas empresas. Quais são elas? Primeiro, a Didi, lá na China, também tem na Aurora e na Zomato. Perfeito. Então o que aconteceu? O Uber foi fazendo vendas ou foi comprando participação em algumas empresas e elas são empresas de capital aberto. Então o que acontece? Quando o valor da ação sobe, você faz uma marcação a mercado e aí você tem um resultado positivo ali naquela linha de outros, que tinha sido 3,6 bilhões positivo no ano passado. Como o mercado de ações está caindo bastante, aí eles fizeram a marcação a mercado agora
negativo. E aí deu aquele prejuízo ali nessa linha de outros de 7,2 bilhões aqui de dólares. Mas é participação em outras empresas, né, pessoal? Então o que acontece? A operação, e é isso que o mercado financeiro está preocupado, a operação do Uber, como que tá? Como a gente viu, melhorando bastante. Então, o que ela tem de participação ou não em outras empresas, está valorizando ou não, são coisas secundárias aí ao resultado. Então, operacionalmente, a qualidade do resultado está infinitamente melhor, entenderam? E é legal porque essas variações aqui no valor da ação, que você tem que fazer a marcação ali no resultado, ele não tem efeito caixa. Vou mostrar para vocês isso aqui mais para frente. Legal? Bora! Então vamos lá, vamos pegar aqui um pouco, né, do crescimento aqui de receita aqui do negócio por unidade de negócio. Então, vamos pegar valores transacionados, que aumentou 33% no agregado. O que cresceu aqui? Ó, 55% cresceu a quantidade transacionada do Uber, a parte de mobility. A parte do Uber Eats cresceu só 7% no mesmo período do ano anterior, trimestralmente falando. E a parte de fretes cresceu quase 6 vezes, porque eles fizeram aquisições, eles estão bastante focados aí em crescer nessa linha aqui de fretes. Então foi para 1,8 bilhões, soma tudo, dá uns 29 bilhões de valores transacionados aqui dentro da plataforma. Só que a receita cresceu. Onde cresceu bastante? Na parte mobility. Cresceu 120%, chegando a 3,5 bilhões de dólares. 37% aqui foi o crescimento no Uber Eats, foi para 2,6 bilhões. E como eu falei para vocês, o frete é 1,8. Soma tudo, deu os 8 bilhões aqui de dólares no trimestre, contra 4 bilhões, 3,9 bilhões no mesmo período do ano anterior. 105% aqui de crescimento de top line. Bora! Como que você consegue ter esse crescimento? Bom, primeiro a gente vai analisar aqui quais foram as regiões que tiveram mais representatividade para eu explicar para vocês o que aconteceu. Então, ó, Estados Unidos cresceu 149% aqui a receita, chegou a 4,9 bilhões. A América Latina cresceu 57%. 99% de crescimento na Europa, chegando a 1,8 bilhões, são as duas principais regiões, né, Estados Unidos e Europa. E a Ásia cresceu 14%. No agregado, cresceu 105% aqui de receita. Bora! Qual que foi a grande sacada aqui do Uber? Foi aumentar o take rate. Então, o quanto que você pega da transação aqui feita dentro da plataforma. Eles pegavam, na parte de mobility, 18,7% da transação. Legal, agora eles conseguiram aumentar esse take rate para 26,6%. Legal. E na parte de delivery passou de 15,2% para 19,4%. Por que teve esse aumento expressivo no take rate, Renato? Bom, aí você tem que analisar um pouco da conjuntura que a gente está vivendo agora. Como a gente sabe que o grosso é lá nos Estados Unidos, inflação. Então a inflação vem pegando muito forte aí em todos os segmentos e principalmente para motorista de Uber, isso pegou muito no ano de 2020, então muita gente saiu da plataforma, então você teve menos motoristas, então com menos oferta e uma demanda crescente, o preço médio das corridas foi aumentando bastante. Sem contar que com o aumento da gasolina e dos preços dos carros por causa do problema de chips, você também teve o valor, né, do substituto do Uber, que é você comprar um carro, também aumentando bastante. Então, dado que o substituto vem aumentando bastante, inflação e um pouco de menos oferta com uma demanda crescente, o Uber sentiu condições para, primeiro, aumentar o valor das corridas e das entregas, né? E o mercado absorveu isso, porque os substitutos eles também aumentaram o preço, e aí eles fizeram uma jogada bem interessante. Conforme você vai aumentando aqui o valor médio das transações, você também foi aumentando o take rate. Então ele aumentou, né, o que ele repassa em termos absolutos para os motoristas, até para compensar ali o preço da gasolina que está aumentando pra caramba lá nos Estados Unidos, mas também conseguiu aumentar o take rate e pegar um pouco mais do que ele pegava antes da transação para o próprio Uber. Então essa que foi a grande jogada aí que o Uber fez nesse primeiro semestre, que melhorou bastante os resultados aí da companhia. Bora! Vamos pegar aqui o fluxo de caixa, que é aí que você vai perceber que, primeiro, aquela marcação ao mercado dos investimentos não tem efeito caixa, e que vai mostrar também a grande notícia do primeiro semestre, que é o quê? Apesar do prejuízo do primeiro semestre ser de 8,5 bilhões, você não teve o efeito caixa da marcação ao mercado dos 7,2 bilhões que eu expliquei para vocês, e eles tiveram a primeira geração de caixa semestral aqui da companhia, 454 milhões de dólares de geração de caixa, contra uma queima de caixa de 952, mesmo tendo um lucro de 990.
Então, isso daqui que foi a grande melhora dos resultados aí da companhia, que fez o mercado financeiro gostar bastante aqui dos resultados. Tanto é que hoje o Dara, que é o atual CEO aqui do Uber, fez uma entrevista ali na Bloomberg, e ele colocou lá, falou várias coisas, e aí saiu a notícia aqui no Valor Econômico. Ó, Uber está focado em rentabilidade este ano, afirma presidente executivo. E isso daí já vem sendo implementado já nesses últimos anos. Então, redução de despesa e um monte de outras coisas que eles vêm fazendo. E aí, só para confirmar esse foco em aumento de rentabilidade, eu peguei uma outra notícia de maio que saiu aqui no Brasil Journal, que é assim, ó: querida, o dinheiro sumiu. Os alertas da Y Combinator e do Uber. Então, eu vou pegar aqui, obviamente, o foco no que o CEO do Uber divulgou para dentro da companhia. Então, ó, abre aspas para ele. Ele mandou uma carta para todos os colaboradores. Adaptar-se ao momento significa fazer trade-offs. A taxa de retorno exigida para os nossos investimentos aumentou. Então, dado que a gente já não vai ter mais tanto acesso assim a capital, porque o mercado está bem restrito, é melhor a gente começar a gerar caixa, porque senão a gente não vai ter muita alternativa, dado que a gente já está com 10 bilhões quase de dívida tomada aí com os bancos. Legal, aí vamos abrir aspas de novo. Isso significa que algumas iniciativas que demandam uma quantidade substancial de capital vão perder fôlego. Temos que garantir que o nosso unit economic funcione antes de crescermos. Então, a partir daquele momento, na verdade foi bem antes, a gente vem acompanhando aqui no BTC News e no BTC Journal várias iniciativas que o Dara vem implementando no Uber para aumentar a rentabilidade. Bom, primeiro, redução de quadro. Então ele vem reduzindo bastante ali a parte de despesa e otimizando os times, essa é a primeira coisa. Mas a melhor coisa que ele fez foi parar o ritmo de crescimento a todo custo, olhando as unidades de negócios em cada região que tem mais perspectiva de gerar caixa, e as demais ele simplesmente fechou. Legal. Então, a gente sentiu isso aqui no Brasil, o Uber Eats. O Uber Eats, ele parou de fazer entrega de restaurante. Por quê? Porque para competir com o iFood, você deveria queimar muito caixa para ganhar market share. Dado que a perspectiva de curto prazo é geração de caixa, faz sentido manter essa guerra de preço aqui no Brasil? Não. Então, eles simplesmente desistiram, que é uma decisão muito correta. E provavelmente eles fizeram essa mesma tomada de decisão em várias outras unidades espalhadas pelo mundo. E aí você tem menos demanda de capital, foca nas regiões que efetivamente vão dar resultado, e aí a gente começa a ver os resultados aqui nos financials trimestrais do negócio. Legal. O mercado financeiro gostou? Gostou pra caramba. Antes da divulgação de resultado, a ação estava sendo tradeada a $24 aqui. Aí ela já abriu hoje a $28 e a tendência, né, no dia de hoje foi de crescimento aqui, ó. Então fechou aqui, tô gravando na terça-feira, a $29,25. Então a gente vê aqui todas essas boas práticas aí de aumento de rentabilidade, geração de caixa dando resultado. Isso é interessante. Vamos continuar acompanhando os próximos resultados trimestrais para ver se esse ritmo de melhora dos resultados se mantém. Legal? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês analisarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.